E aí, pessoal, tudo beleza com vocês? Continuamos aqui no nosso esquema de aulas remotas para o período de quarentena. E na disciplina de Sociologia e Extensão Rural, hoje nós vamos conversar sobre os processos de comunicação e difusão de informações e inovações para o meio rural, tá ok? Hoje a nossa aula é um pouco mais dinâmica no sentido de expressar e de comunicar, né? Óbvio que nós gostaríamos que todo esse processo fosse feito ao vivo e de modo interativo dentro de sala de aula, mas devido à demanda, devido à situação, vou apresentar para vocês a ideia, né, os tópicos por aqui e depois, né, prometo que vamos fazer então uma dinâmica mais interessante dentro de sala de aula. Acredito que para muitos, quando se pensa nessa ideia de processo de comunicação, né, ou então a ideia de falar para as pessoas ou em público, a maioria das pessoas tendem a travar, né? Fala, meu Deus do céu, como é que eu vou falar na frente de todo mundo? Ou como é que eu vou apresentar um trabalho? Ou como é que eu vou saber me expressar e falar aquilo que eu estudei ou aquilo que eu sei, né? Então, para muitos, essa ideia de falar em público, né, de se comunicar e passar, né, de fazer o processo de difusão das inovações e das informações, acaba sendo algo assim que nós ficamos meio travados. Mas, né, tudo demanda prática, tudo demanda treino, então hoje eu vou passar um pouquinho aí dessas ideias de o que é comunicação, como fazer comunicação, os elementos de comunicação, para vocês começarem a se familiarizar e perceberem que não é um bicho aí de 7 cabeças. Pode ter no máximo 3, mas 7 não, tá bom? Então, o primeiro tópico que eu coloco aqui para vocês é, né, uma pesquisa feita aí no dicionário qualquer e, né, nós buscamos o termo comunicação. Então, comunicação é um substantivo feminino e aí eu tenho as definições, né? Ato ou efeito de comunicar-se. Processo de emissão, transmissão e recepção. Então, percebam aqui que não é somente o fato de falar, mas também de transmitir e receber as mensagens por meio de métodos e ou sistemas convencionados. Ainda tenho a ideia de mensagem recebida por esses meios. E por último, né, a definição de ser a capacidade de trocar ou discutir ideias, de dialogar com vista ao bom entendimento entre as pessoas. Então percebam, a partir de agora, que comunicar não está somente relacionado com o ato de uma pessoa falar. Isso seria um dos elementos da comunicação, que nós vamos desmembrar daqui a pouco. Mas entendam que eu preciso de alguém que fale, eu preciso de que fale alguma coisa, mas eu também preciso que a pessoa que está ouvindo esteja receptiva às mensagens, né? Para que daí o processo de comunicação seja efetivo e bem colocado. E aí que pega o nosso principal X da questão, né? Vamos dizer assim. Porque quando a gente pensa na ideia de comunicação rural, né? Na maioria das vezes existe um entrave entre quem fala e quem escuta, porque, né, percebe-se ou tentando buscar um certo contexto, pode-se ocultar a realidade, né, não passar as informações reais, ou ainda desviando os produtores de seus reais problemas, controlando o seu conhecimento sobre a verdadeira situação e as causas que isso pode acontecer. E aí, se nós formos pegar a definição de comunicação e aplicar aqui, nós percebemos que não vai existir
né, o processo de comunicação adequado, porque não se fala adequadamente. Na verdade, assim, quem fala não fala adequadamente aquilo como quem escuta precisa ouvir, né? E aí, pessoal, que se tem um grande problema na fase de comunicação, porque quem fala às vezes não quer falar aquilo, então trabalha mecanismos de se falar, oculta ou não fala totalmente a realidade, que aquele que escuta precisa ouvir. Então, quando a gente coloca a ideia de comunicação para o meio rural, nós precisamos perceber que existe a necessidade de uma adequação para como vai ser falado. Óbvio que aqui nós estamos usando o exemplo de comunicação rural devido à disciplina ser, né, extensão rural. Mas se vocês forem pegar essa ideia de comunicação e extrapolar para as mais diversas áreas do conhecimento, vocês vão perceber que sim, cada local, cada comunidade, cada tipo de comunicação precisa ser adequada e precisa ser moldada para o contexto onde a comunicação está inserida. E aí, eu trago aqui para vocês um vídeo curtinho a respeito da ideia de comunicação para fazer vocês refletirem em alguns pontos. Então, eu peço que vocês prestem atenção e depois nós vamos continuar a conversar aí sobre os elementos de comunicação. Você já pensou sobre a importância que a comunicação tem para nós humanos? Ao comunicar, expressamos nossas ideias, opiniões, emoções, compartilhamos dúvidas, incertezas e também soluções em nossa própria história. Certamente, o mundo não seria o mesmo ou nem existiria sem a comunicação. Antes de mais nada, precisamos saber o que é comunicação. A comunicação é uma das capacidades humanas mais fundamentais. Desde a antiguidade, o homem busca meios para se comunicar. Apesar disso, ainda hoje, a maioria das pessoas não sabe comunicar-se. Muitas pessoas, por medo, dificuldade, timidez, deixam de se comunicar e outras, por postura autoritária, apenas informam. E informar é diferente de comunicar. Informar é um ato unilateral e envolve a pessoa que tem uma informação a dar. Já comunicar implica tornar algo comum, fazer-se entender e provocar reações no receptor. Por isso, comunicar pressupõe a interação e o saber ouvir. O processo de comunicação que envolve interação pode ser descrito por meio de um esquema proposto com base no modelo de Shannon-Weaver. Os elementos que compõem esse esquema são o emissor, que é o sujeito que produz e tem a intenção de transmitir uma mensagem. A mensagem, que é o que o emissor tem a intenção de transmitir. O receptor, que é qualquer sujeito capaz de receber e interpretar essa mensagem. Além disso, temos alguns processos relacionados a esses elementos. São eles: a codificação, que envolve a tradução da mensagem em um código conhecido. A decodificação, que envolve a interpretação do código utilizado na mensagem. O meio ou canal é por onde circula a mensagem. O ruído refere-se a possíveis interferências que podem diferenciar a mensagem enviada da mensagem recebida. Entende-se por ruído qualquer fonte de erro, distúrbio ou deformação da fidelidade na comunicação de uma mensagem, seja ela sonora, visual ou escrita. O feedback, que é a resposta dada pelo receptor a partir da mensagem decodificada por ele. Na prática, temos um sujeito emissor que codifica uma mensagem, seleciona um meio para transmiti-la. Ao receber a mensagem, o sujeito receptor interpreta e dá uma resposta ao sujeito emissor. Tudo isso dentro de um contexto que pode interferir e ser influenciado pelas mensagens que circulam. Vamos a um exemplo. Joana dormiu mal à noite e brigou com o marido. Chegando no trabalho, leu o seguinte e-mail que recebeu de seu supervisor: Joana, você não cansa de nos surpreender. Vamos dar mais atenção à ideia sugerida em seu relatório. Ao considerar seu contexto social, emocional e físico, ela decodifica a mensagem da seguinte forma:
Eles nunca estão contentes com nada que eu faço. Sempre é preciso melhorar, melhorar e melhorar. E dizem que tenho que dar mais atenção ao que sugiro. E como feedback, responde ao e-mail escrevendo: infelizmente não consegui atender às expectativas, mas na revisão do relatório vou me dedicar mais. A partir do feedback que o supervisor recebe, fica claro que ruídos presentes no contexto interferiram na mensagem transmitida. Então ele começa a se questionar: será que a linguagem utilizada não foi clara? Será que o meio não foi adequado ou eu deveria ter parabenizado seu trabalho pessoalmente? Será que Joana está com algum problema? O supervisor se questiona sobre aspectos importantes que se fazem presentes no processo de comunicação. Ao comunicar, precisamos estar cientes sobre quem diz, em que canal, para quem, diz o quê, com qual efeito e em qual contexto. A partir disso, podemos observar que o contexto social, emocional e físico podem interferir no processo de comunicação. Os receptores precisam ser considerados no processo de comunicação. Temos vários meios para transmitir uma mensagem e é necessário identificar qual é o mais adequado. A mensagem precisa ser traduzida de modo a garantir sua decodificação o mais corretamente possível. O emissor deve estar atento à resposta do receptor. Agora que você conhece melhor o processo de comunicação, cabe refletir sobre como melhorar esse aspecto tão fundamental para a vida humana e como ele pode facilitar ou complicar seu dia a dia. Para encerrar, vamos compartilhar 10 dicas para falar bem e ouvir melhor. Lembre-se que a comunicação começa em si, mas é processada na mente de outra pessoa. Defina o objetivo da comunicação. Antes de comunicar, clarifique as suas próprias ideias. Seja objetivo, claro e conciso. Coloque-se no lugar da outra pessoa. Não interrompa os outros. Respeite os outros. Faça perguntas. Faça anotações. Preste atenção às mensagens não verbais. Bom, pessoal, então acho que o vídeo ele fala muito por si só, né? E aí quando a gente pensa na ideia de comunicação, né, é importante lembrar, como no vídeo foi citado, que deve ser estabelecido nesse processo de comunicação, né? No caso, voltando agora à ideia para a medicina veterinária, né? Então comunicações entre técnicos e produtores sempre vai ser uma relação de troca, né? Então, o técnico ele sempre vai precisar buscar as reais necessidades dos produtores rurais que ele irá atender, analisar seu contexto social, cultural, econômico, aproximado dos verossímeis problemas dos produtores, visando com isso um desenvolvimento rural que não massacre, não domestique ou torne então o processo robotizado, né? Cada perfil, cada produtor, cada propriedade precisa ter o seu enfoque, precisa ter o seu contexto, precisa ser analisado como a unidade única que é. E aí eu trago essa definição para vocês, né, que eu também acho extremamente válida. Então a comunicação, né, se a gente for pensar, conhecer não é um ato por meio do qual o sujeito transformado em objeto recebe dócil e passivamente os conteúdos que o outro lhe dá ou lhe impõe. O conhecimento, pelo contrário, exige uma presença curiosa do sujeito em face do mundo, requer sua ação transformadora sobre a realidade, demanda uma busca constante, implica invenção e reinvenção. Então, eu gosto muito dessa frase para que a gente, quando for, né, passar uma informação, for se comunicar, se for do meio rural, se for um tutor que venha trazer o seu animal para uma consulta, é importante conhecer que é um ato na qual onde a gente vai passar a informação.
e que a pessoa que vai estar recebendo essa informação, ela pode aceitar ou não. E saber identificar como, né, contornar essas situações é extremamente válido para que então o processo de comunicação seja muito bem feito e muito bem elaborado. Então, com os elementos da comunicação, é possível usar como forma de comunicação, informações, expressões e significados os diversos sistemas simbólicos das diferentes linguagens, né? Então, se a gente for trabalhar como a informação vai ser passada, eu posso utilizar de inúmeras maneiras, inúmeras formas, para que então a informação seja trabalhada dentro dos elementos de comunicação. E aí eu peguei aquilo que eles colocaram lá no vídeo, né, e transformei isso numa imagem, né, que é essa daqui, que é muito semelhante à que foi passada no vídeo, mas eu coloquei ela aqui de forma estática para nós podermos conversar item por item, né? Então daí vocês têm a informação do vídeo e conseguem então comparar com aquilo que a gente vai dizer aqui. Então, basicamente, pessoal, todo o processo de comunicação inicia-se com o emissor, que é aquele que vai emitir a mensagem, né? E a mensagem que está ali na estrutura central, né, dessa ideia toda, é o conjunto de informações transmitidas, que então vai ser transmitida ao receptor, que é quem recebe a mensagem. Basicamente, se fosse somente esses três elos, emissor, mensagem e receptor, a coisa seria um pouco mais tranquila. Mas existem outros elos dentro dessa cadeia. Então, um dos elos que nós precisamos conhecer entre toda essa ideia toda seria o código. O código nada mais vai ser que a combinação de signos utilizados na transmissão de uma mensagem. No caso, pessoal, a comunicação só se irá efetivar se o receptor souber decodificar a mensagem, né? Então, eu gosto de colocar muito essa situação numa viagem, por exemplo, internacional, né? Então, eu viajei para a Rússia, né? E aí eu tô querendo conversar, eu tenho uma mensagem para passar, tem pessoas lá que podem querer conversar comigo, mas tem o ponto básico que seria, né, o código. Eu não sei falar russo. E aí, como é que nós vamos então trabalhar para que o emissor transcreva ou passe a mensagem para o receptor no código, né? Que todos entenderiam que no caso, nessa situação hipotética, seria o russo, né? Então, você vai apontar, vai usar aplicativo de celular, enfim, né? Mecanismos vão ser utilizados. Mas se o código não for bem efetuado, não for bem utilizado, todo o processo de comunicação vai ser quebrado, né? E aí nós temos também o canal de comunicação, que é por onde a mensagem vai ser transmitida. Daí pode ser, né, vários exemplos. Pela televisão, né? Então, um jornal, um noticiário, uma novela, um programa, uma minissérie, um programa de TV, né? Posso também utilizar como canal o rádio, né? Principalmente se nós formos pensar na contextualização, agora trazendo para a ideia de extensão rural, a população rural costuma utilizar muito o rádio para conversar, para ter informação. Também pode se utilizar jornais, revistas, né? As cordas vocais, então eu posso falar, né? Passar essa informação. Perceba, pessoal, que cada exemplo desses que eu citei como um canal tem ferramentas e tem posturas diferenciadas dentro da situação, né? Então, é importante eu saber o canal que eu vou utilizar para saber como eu vou me portar e como eu vou passar a informação. Se eu vou utilizar ferramentas mais visuais, se eu vou utilizar uma música, se eu vou utilizar um personagem que é famoso e que todo mundo conhece, né? Então é importante delimitar o canal para saber como eu vou atuar. Dentro dessa estrutura toda, eu tenho o contexto, né? Que é a situação em que a mensagem se refere. Também posso chamar o contexto de referente, tá? É um outro termo aí que vocês podem encontrar
em relação a contexto. E dentro disso tudo, pessoal, dentro dessa situação toda, eu tenho ruído, que é qualquer perturbação na comunicação, qualquer erro, qualquer forma inadequada de passar, ou também o próprio entendimento do receptor, né? Então é importante eu elencar todos estes elementos para que o processo de comunicação seja feito da melhor maneira possível. Se nós formos pegar todos os alunos da sala que estão assistindo essa mesma videoaula, do mesmo modo, nas informações que eu estou passando, com as imagens que estão sendo colocadas, e nós formos sentarmos de forma individual com cada um de vocês para conversar a respeito dessa videoaula, eu tenho certeza que cada um vai me passar uma informação diferenciada a respeito do que viu e do que entendeu. E isso pode estar, então, relacionado com todos os elementos da comunicação. E aí, dentro, né, das comunicações, nós temos as funções de linguagem, né? Eu coloquei para vocês aqui esse esqueminha. Nós vamos conversar sobre esses 6 elos, né? A primeira função de linguagem, nós teríamos aí, seria o exemplo referencial. Vocês podem já ter escutado de outro modo, que seria ou denotativa ou informativa. Basicamente, é quando o objetivo, então, é passar uma informação de forma objetiva e impessoal, tá? Nesse caso, então, nesse tipo de linguagem, vai ser valorizado o objeto ou a situação de que se trata a mensagem, sem que se tenha em nenhum momento manifestações de cunho pessoal ou persuasivas. É aquilo que tem que ser passado e ponto, tá ok? Depois disso, nós temos a função expressiva, né, que também pode ser chamada aí como emotiva. E aí, como o próprio nome já diz, então, né, tem as características de marcas de atitudes pessoais, baseadas aí na emoção, na opinião, na avaliação, né, da pessoa. No caso, a função expressiva ou emotiva, o emissor ou o destinador é o produtor da mensagem, né? E nesse caso, então, ele mostra que está bem marcado, bem presente no texto, de modo que ele expressa, então, todos os seus pensamentos e sentimentos em relação àquilo, né? Então, se nós formos pegar, por exemplo, um jornal que passa na televisão, sempre tem aquele, como é que eu posso dizer? Aquele repórter que vai lá fazer uma análise pessoal do assunto. Nesse caso, então, aquele repórter ele vai passar uma função expressiva ou emotiva, porque é a informação da visão dele, das características dele. Isso, por um lado, é bom, né? Porque você pode ver o ponto de vista de uma outra pessoa sobre determinados assuntos, porém, em contrapartida, às vezes não é muito bom, porque dependendo das pessoas, nós não sabemos ainda lidar com a opinião do outro e isso pode criar um certo atrito. Depois disso, nós temos a função de linguagem conotativa. É quando, então, se utiliza um texto que quer seduzir, né, que quer envolver o leitor. E aí, no caso, então, com esse processo de envolvimento, né, da pessoa, do leitor ou da própria pessoa que esteja se comunicando, a pessoa então pode adotar um determinado comportamento diferenciado, tá? No caso da função conotativa, a presença do receptor está marcada sempre por pronomes de tratamento, né? Ou então ainda na utilização da segunda pessoa, ou pelo uso do imperativo no vocativo, tá? Então percebam que na função conotativa tem-se um certo envolvimento das pessoas. Depois disso, nós temos a linguagem enfática, que é, no caso, um modo de se chamar atenção, né? Porque é uma mensagem que vai de quem fala para quem recebe, né? Na verdade, é comunicação praticamente de via única. Depois disso, nós temos a função metalinguística, que é quando a linguagem fala por si só, e no caso, então, utilizam-se análises literárias, interpretações e críticas aí diversas. E por último, né, uma linguagem que não é tão comum para nós, mas seria a função poética, que é utilizada para despertar a surpresa e também o prazer de quem escuta ou de quem lê. É elaborada então de forma imprevista e geralmente de forma inovadora, por isso que eu citei que não é muito comum
de nós termos acesso a essas linguagens poéticas. E aí, pessoal, conhecendo cada função de linguagem, a pessoa, né, que vai passar a informação, no caso o emissor, ele pode escolher qualquer uma dessas funções, também levando em consideração de acordo com o receptor, né? Então ele consegue trabalhar, o emissor e o receptor, os tipos de função de linguagem que vão ser melhor colocadas naquele momento. É importante, pessoal, sempre observar que a linguagem vai variar de acordo com a situação, né? E as diversas funções de linguagens, elas nunca estão isoladas num texto. Eu nunca tenho um texto basicamente de formato único, né? Ou uma mensagem passada num formato único. E é muito importante nós lembrarmos que em um texto uma função vai predominar, mas as funções de linguagem podem então se mesclar e se combinarem de maneiras aleatórias durante toda a escrita e durante todo o processo de passagem. E aí, pessoal, eu trouxe aqui alguns pontos para vocês, né, da gente começar a pensar como que eu posso me comunicar de forma melhor, né, como é que eu posso passar as minhas mensagens de forma mais efetiva. Então, a primeira seria dar informações claras e checar se quem as recebeu compreendeu exatamente aquilo que você quis dizer. Então, eu até coloco aqui para vocês um modo agora, né, para que eu cheque como eu estou falando. Eu gostaria que vocês me dessem um feedback após o acompanhamento desse vídeo, para dizer se as informações que foram passadas aqui ficaram claras ou se existe, né, dentro de todo o processo, algum ruído que não permitiu a passagem adequada da informação para vocês. Então, isso seria um modo de eu saber, de vocês me darem um feedback a respeito daquilo que eu estou passando para vocês. Depois disso, pessoal, é muito interessante preparar-se para dizer aquilo que você quer comunicar, né? Então, acredito que vocês, sempre que vão apresentar um seminário para a sala, né? Vocês ficam nervosos, vocês ficam apreensivos, vocês estudam a apresentação, e isso é eficiente, porque demonstra que vocês têm interesse no assunto e que vocês estão se preparando para passar aquela informação. É óbvio que quanto mais mecanismos de passar a informação vocês fizerem, melhor vai ser para vocês a longo prazo, porque isso já vai preparando vocês, né? Então, se está nervoso, se não está, se fica ansioso, se não fica, se esqueceu de falar alguma coisa, né? E aí você tem a oportunidade de apresentar de novo, complementar a informação, né? Então, o preparo é fundamental. Depois disso, é importante ser natural e espontâneo. Óbvio que deve-se levar em consideração a situação onde vocês estão inseridos, né? Então, se a plateia é uma plateia um pouco mais conservadora, né? Então, é importante que você se prepare para aquele público. Se é uma plateia que tem mais ou menos a mesma idade, está mais ou menos na mesma fase, enfim, aí você consegue trabalhar melhor, porque a naturalidade e a espontaneidade vai surgir em decorrência do treino de vocês, né? Então, por isso que se não está... como é que eu posso usar o termo, né? Se vocês não estão à vontade para fazer tal brincadeira ou para colocar determinadas colocações durante a apresentação ou a comunicação, então segure, aguarde, espere um momento para que isso fique realmente muito natural, né? Para que não seja uma situação forçada. Preste atenção à linguagem não verbal do seu interlocutor enquanto fala, né? Eu acredito que, pelo menos para quem já conversou com o público ou com uma plateia um pouco maior, é muito interessante esse processo, né? E até mesmo dentro da sala de aula com vocês. Dependendo da disciplina, dependendo da matéria, dependendo do assunto, né? Dentro do grupo ali de alunos, tem aquele que está interessado, aquele que está anotando, aquele que está interagindo com o professor, né, que olha, que balança a cabeça, que responde alguma pergunta. Então isso é legal, né? Isso dá um feedback bom pra gente. Tem aquele aluno que não gosta tanto do assunto, que se demonstra um pouco mais fora daquela contextualização, aquele aluno que está mexendo no celular, aquele aluno que abre a boca, que boceja durante a aula ou durante a comunicação.
Então, tudo isso, pessoal, é legal de se prestar atenção para vocês se moldarem também em como vocês vão falar, né? Então, prestar atenção no público, prestar atenção em quem você conversa, né? Determina se a conversa está sendo boa ou não, se o assunto interessa ou não, né? Se a pessoa dá continuidade ao assunto ou não. Então, tudo isso a gente vai trabalhando no decorrer aí do processo. Falar com simplicidade e objetividade, né? Então, respeitar com quem você está conversando, né? Se é uma pessoa um pouco mais simples, usar um linguajar mais simples, para que vocês também não se embananem durante o processo de comunicação. Ser objetivo, chegar e falar realmente aquilo que você se programou. Depois ver como é que vai ser a resposta e aí você vai trabalhando melhor essa comunicação, né? Mas falar com simplicidade e objetividade é fundamental para que os ruídos que aconteçam durante o processo de comunicação não atrapalhem tão significativamente o processo. Procurar se colocar no lugar do outro, né? Então, enquanto você está falando, pensar, será que a pessoa está entendendo o que eu quero falar? Será que o assunto está sendo de interesse para outra pessoa? Será que a pessoa realmente quer saber isso, né? Então, é interessante a gente se colocar no lugar do outro para saber se aquilo que a gente está falando vai ter fundamento, vai ter uma importância para a pessoa que está ouvindo, né? Então, isso é legal a gente perceber. E por último, pessoal, observar as reações da sua comunicação, né? Saber que a única maneira de fazer com que alguém faça o que você quer é despertando na outra pessoa o desejo de fazê-lo, né? Então, é demonstrar a importância daquilo que a pessoa vai fazer, né? Então, se for um produtor rural e você ensinar a pessoa a fazer alguma coisa, ensine algo que vai ser válido para ele durante a rotina dele na propriedade. Se for um tutor que tem um animal que levou na sua clínica, explicar para ele a importância, né, de por que dar o medicamento em todas as horas adequadas, de por que tratar o animal diferenciado, de por que tentar fornecer uma ração de melhor qualidade, né? Então, observar enquanto você fala como a pessoa te recebe em relação à sua comunicação, como ela responde a essa comunicação. E aí, alguns conceitos falsos e verdadeiros que eu vou colocar aqui, né, para vocês refletirem aí na casa de vocês durante esse período de quarentena, né? Então, aprendemos a escutar automaticamente. Treinamento é desnecessário, né? Isso aqui é um conceito extremamente falso. Na verdade, a gente aprende a escutar conforme nós vamos falando, né? E realmente o treinamento é muito válido, né? Você escutar a outra pessoa é um mecanismo de vocês criarem bagagens para vocês mesmos, né? Então, treinar a escuta é algo que precisa ser feito rotineiramente, diariamente, a todo momento. Temos outra frase, né? Muitos de nós precisam desenvolver a habilidade de escutar. Isso é verdade. A maioria não quer escutar, a maioria quer ser escutada, né? E aí que é o ponto, porque se você fala, alguém precisa escutar, né? E se essa pessoa também não quer escutar e ela também quer falar, aí não vai dar certo, porque a gente precisa de alguém para ouvir. Então, precisamos desenvolver sim a habilidade de escutar o outro. A habilidade de escutar depende da inteligência. Não, né? Na verdade, não é a inteligência, né? Não é uma pessoa mais inteligente ou menos inteligente que escuta mais ou menos, né? Na verdade, a habilidade de escutar vai ser criada de acordo com a habilidade que a pessoa tem. Ela pode ter mais inteligência ou menos inteligência, mas a habilidade será da pessoa. Depois, uma escuta efetiva é feita com o corpo todo, né? Então, o contato visual apropriado e a postura do corpo podem facilitar uma escuta efetiva. Isso é muito verdadeiro, né? Eu até tenho uma brincadeira que o modo de falar, né? Como que determina o perfil da pessoa, né? Então, aquela pessoa mais acanhadinha, que fala mais encolhida, com uma voz um pouco mais baixa, numa postura um pouco diferenciada, você fica naquela ideia, meu Deus do céu, será que ela sabe o que ela está falando? Diferente daquela pessoa que assume uma postura, que fala com efetividade,
que impõe aquilo que fala, embasados em conhecimento, em estudo, né? Então, quando você escuta uma pessoa falar, todo o comportamento dela, né, a composição corporal, né, a postura corporal também fala por ela. Então, a escuta efetiva também vai ser feita com todo o acompanhamento do corpo de quem fala. Escutar é apenas por meio de ouvidos? Não, né? Isso com certeza é um conceito falso. O escutar, como foi citado acima, né, envolve tudo. Envolve a contextualização, envolve a conversa, envolve locutor e receptor, envolve o ambiente. Então, a gente não escuta somente com os ouvidos, a gente escuta de várias outras maneiras também. Muito poucas pessoas conseguem ler e escutar ao mesmo tempo efetivamente. Isso é muito verdadeiro, né? É difícil encontrar uma pessoa, por exemplo, que esteja lendo um livro e esteja escutando a televisão, esteja vendo um rádio, esteja mandando mensagem no celular, né? Então, pouquíssimas pessoas conseguem ler e escutar ao mesmo tempo de maneira efetiva, ou seja, né? Sabe realmente o que está lendo e o que está escutando e consegue então trabalhar essas informações. Então, quem não tem essa facilidade, foca numa coisa, então primeiro lê, depois escuta e depois passa a informação, que pelo menos assim os ruídos que possam envolver essa conversa não vão ser tão Bom, pessoal, então para hoje era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Espero aí que a ideia de como se comunicar tenha encontrado solos férteis na cabecinha de vocês e que isso comece a tentar aflorar um pouquinho aí daqui para frente. Gostaria muito de agradecer pela atenção, de vocês acompanharem, né, mais esse projeto de aula virtual. Fiquem à vontade para me procurar, para a gente discutir, para a gente debater e conversar, né, a respeito do assunto. Espero muito em breve podermos estar dentro de sala de aula de novo, né? Eu acho que faz falta esse contato, mas nós vamos aí contornando a situação de modo mais virtual, né? Muito obrigada, pessoal, mais uma vez pela atenção, pela paciência. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima semana.